Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste vídeo estou aqui para falar um pouco a respeito das origens do catolicismo em Atalaia. Por ocasião da festa, das comemorações de aniversário de fundação da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que é aquela igreja da parte baixa de Atalaia. A Atalaia tem a parte histórica, chamada parte alta, a mais antiga, onde nasceu Atalaia, e a parte baixa, que é a parte nova, né? A parte posterior. Nova em tese, né? Mas é muito antiga. Né? Essa parte se desenvolveu, a parte baixa, ainda no século XIX, na época em que o Brasil estava nascendo como nação, portanto é muito antiga também. Não é? Então, aquela igreja da parte baixa, chamada Igreja de Nossa Senhora da Conceição, foi transformada em paróquia e está comemorando o seu aniversário de fundação. Por causa disso, eu estou aqui atendendo um pedido da PASCOM de Atalaia, a pastoral da comunicação, né, da arquidiocese, né, que pertence à paróquia de Atalaia, na pessoa do seu coordenador, o meu querido amigo, irmão, né, o Emerson. Aqui estou para falar sobre as origens, as raízes históricas do catolicismo, da religião católica em Atalaia. Para começar, vamos tentar entender o que significa a palavra Atalaia. Você sabe o que significa Atalaia? Isso é a etimologia, né? A gente chama de etimologia da palavra, do termo. É a origem. Etimologia é a origem da palavra. Como aquela palavra surgiu, né? Como se formou, qual é a origem daquele termo, daquela palavra. Então vamos falar sobre a etimologia, a origem da palavra Atalaia. Você sabia que a palavra Atalaia é de origem árabe? É isso mesmo. Atalaia vem do idioma árabe. At-Talaya. At-Talaya, em árabe. E significa, na língua árabe, a torre ou a fortaleza que serve de observação para vigiar. Aquela guarita onde fica o sentinela, o vigia, o vigilante, tá certo? Aquele soldado, aquele militar que toma conta, fica de espreita, fica vigiando, né? A expressão ficar de atalaia em português significa ficar de espreita, ficar de sentinela, ficar vigiando, tá certo? Então, em árabe, at-talaya é aquela torre onde fica a guarita. Nos antigos castelos, fortalezas, fortificações medievais, aquela guarita onde ficava o vigia, o sentinela, era chamada de at-talaya, que é uma palavra de origem árabe. E é daí que vem o termo atalaia em português, em língua portuguesa. E isso tem um motivo, tem uma razão, né? Porque aquela área, aquela região onde nasceu Atalaia, que é a parte histórica mais antiga, a chamada parte alta, né, da cidade, que é a mais antiga, aquela área serviu como uma espécie de quartel de observação para as tropas lideradas pelo sertanista de contrato paulista,
chamado Domingos Jorge Velho, que ficou alojado ali com suas tropas. Ele se aquartelou ali, naquela parte alta, naquelas matas da parte alta, para ficar de espreita, de atalaia, né? Ficar vigiando os movimentos dos quilombolas palmarinos, porque as origens de atalaia se relacionam a essas guerras palmarinas, as guerras para destruir o quilombo dos Palmares. E o quilombo dos Palmares foi destruído no final do século XVII, mais precisamente em 1694, quando, depois de muito tempo de observação, Domingos Jorge Velho e suas tropas subiram a Serra da Barriga, a parte mais alta, né, onde estava o quartel-general dos comandantes militares palmarinos, os quilombolas que comandavam, né, Palmares, os guerreiros quilombolas. Só assim Palmares foi destruída, tá certo? Com a destruição, aquelas terras foram partilhadas entre os vencedores. É como se fosse um espólio de guerra, né? Dividido, partilhado entre os vitoriosos, os vencedores. Então, o bandeirante paulista, que veio lá de São Paulo, né, com as suas tropas, chamada de Terço dos Paulistas, essas tropas dele, chamado Domingos Jorge Velho, ele ganhou como recompensa uma sesmaria naquela parte onde hoje está o município de Atalaia. Era uma sesmaria enorme. A sesmaria compreendia ainda uma parte, um pedaço, além de Atalaia, né? Um pedaço do município de Capela, de Cajueiro, Viçosa, né? Paulo Jacinto. Era uma área enorme, imensa, que Domingos Jorge Velho ganhou como sesmaria. E ali, onde está hoje a parte histórica antiga, a parte alta de Atalaia, o velho bandeirante paulista fixou residência e construiu uma capelinha para a santa da sua devoção. E qual era a santa da devoção de Domingos Jorge Velho? Nossa Senhora das Brotas. Das Brotas é uma região lá de São Paulo, as Brotas, né? A relação está aí. Ele veio de lá, de São Paulo, era um bandeirante paulista. Por isso, a devoção a Nossa Senhora das Brotas, as Brotas lá de São Paulo. Então, ele fundou, ele construiu, edificou uma capelinha em honra, dedicada, consagrada a Nossa Senhora das Brotas, cuja imagem acompanhava ele por toda parte. Por onde ele ia, carregava a imagem de Nossa Senhora das Brotas, que era a santa da sua devoção, a sua protetora. Então ele fundou essa capelinha. É a origem do catolicismo lá em Atalaia. Então a origem parte dessa capela edificada e construída pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, em honra a Nossa Senhora das Brotas. Era uma capelinha pequena, modesta, de um povoado, né? Porque ali também surgiu um povoado, o povoado da Atalaia, né? A região ficou conhecida como Atalaia, justamente por causa das guerras palmarinas. Então, esse povoado foi crescendo, sendo dinamizado pela atividade agrícola e pela atividade comercial também, né? Esse povoado, então, foi elevado à condição, ao status de freguesia, que é hoje o que a gente chama de paróquia. Então, a criação da paróquia se deu no dia 31 de julho de 1763. 31 de julho de 1763. Portanto, na segunda metade ainda do século XVIII.
né? Depois de quase 100 anos, quase um século, da criação do povoado e da capelinha. Então, 31 de julho de 1763 é a criação da paróquia de Nossa Senhora das Brotas, chamada na época Freguesia de Atalaia, né? A freguesia. Então, o primeiro pároco nomeado, né, para a freguesia foi o padre Antônio Rodrigues Portela. Antônio Rodrigues Portela foi o primeiro vigário ou o primeiro pároco da freguesia. Como a freguesia era extensa, era grande, né, o território de jurisdição da freguesia, então foi nomeado um coadjutor. Coadjutor quer dizer um auxiliar para o vigário, para o pároco. O coadjutor nomeado foi o padre Antônio da Rocha Barbosa. Antônio da Rocha Barbosa foi o presbítero nomeado como coadjutor do padre Antônio Rodrigues Portela, que era o vigário. Ele era o auxiliar, né? Ia ajudar o vigário, porque a paróquia era muito extensa. Então, nasceu assim a freguesia de Atalaia, a paróquia de Atalaia, lá no alto, a parte histórica antiga. Esses dois padres perceberam que a capelinha construída pelo bandeirante paulista, por Domingos Jorge Velho, se tornara demasiado pequena para a densidade demográfica. A população aumentou, cresceu, e a capela continuava a mesma, do mesmo tamanho. Então, esses dois padres, o vigário e o seu coadjutor, resolveram ampliar a matriz. Fizeram uma primeira grande reforma em 1777, eles fizeram uma reforma ampliando a matriz de Nossa Senhora das Brotas, porque ela já estava pequena. E a igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde é que entra nessa história? A igreja de Nossa Senhora da Conceição está relacionada a esse crescimento demográfico do povoado, da vila de Atalaia. O povoado prosperou, cresceu economicamente, não é, por causa da atividade agrícola e comercial. Então, esse crescimento, esse aumento da densidade demográfica, da população, fez com que a cidade começasse a descer do alto para as margens do rio, a parte baixa. Então, ali na parte baixa, começou a crescer e a se desenvolver Atalaia. E havia, inclusive, também na parte baixa, uma grande feira, né? Havia um grande e intenso comércio, que fez a parte baixa também se desenvolver e crescer cada vez mais. Então, essa descida do alto para a parte baixa, né, fez com que o então vigário, né, o pároco da época, que era o padre José Vicente de Macedo, padre José Vicente de Macedo, tomou então a iniciativa de construir uma igreja na parte baixa, para atender às necessidades religiosas da população que estava crescendo ali. Então, o padre José Vicente de Macedo, que era o pároco, era o vigário da freguesia, né, o pároco de Nossa Senhora das Brotas, Atalaia, começou, juntamente com a população, a edificar, a construir uma nova igreja. A pedra fundamental dessa nova igreja, da parte baixa, ela foi lançada no dia 27 de março de 1827. 27 de março de 1827 foi lançada a primeira pedra, chamada de pedra fundamental, né, para dar início à edificação, à construção do templo. Né? Então, esse templo ficou pronto e foi solenemente, uma grande festa, ele foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 1830. Então, essa igreja, da parte baixa,
que foi dedicada e consagrada em honra a Nossa Senhora da Conceição, a Virgem Imaculada. Essa igreja foi inaugurada solenemente no dia 8 de dezembro de 1830. Então, essa igreja, cuja festa de aniversário nós estamos celebrando, estamos comemorando agora, essa igreja foi inaugurada solenemente, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro de 1830. Portanto, já faz quase 200 anos, minha gente. Olha só, precisamente vai fazer agora, esse ano, no final do ano, né, em dezembro, dia 8 de dezembro, a igreja irá comemorar a sua fundação, no dia 8 de dezembro. Ela está fazendo 192 anos que foi inaugurada, da sua inauguração. 192 anos, dia 8 de dezembro desse ano, da inauguração desta igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída sob a inspiração do vigário, do pároco da época, padre José Vicente de Macedo, conhecido como Padre Macedo. Esse padre foi também, além de ser uma liderança religiosa, foi um grande líder político daquela região da zona da Mata Alagoana, né? Tanto que ele chegou a ser eleito deputado estadual. Naquela época, os deputados estaduais, né, não existia ainda Estado. Alagoas era uma província do Império. Vocês sabem que nós só passamos a ser Estado federado com a Federação Republicana. Com a implantação da República é que as antigas províncias passaram a ser Estados da Federação. A República Federativa, né? A Federação, que é o Brasil. Então, hoje, Alagoas é um Estado da Federação. Mas, na época do Império, não havia federalismo. Era uma monarquia centralizada. E as províncias eram governadas por presidentes nomeados pelo imperador. Não havia eleição para governante das províncias. Então, Alagoas era uma província do Império, Pernambuco, Bahia, eram províncias do Império e eram administradas por governantes nomeados pelo imperador, né? No caso, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Então, a Assembleia Legislativa era chamada de Assembleia Provincial. Então, hoje a gente chama Assembleia Estadual, Legislativa Estadual. Naquela época era Assembleia Legislativa Provincial, porque Alagoas era uma província. Então, o vigário de Atalaia, o padre Macedo, José Vicente de Macedo, foi eleito deputado para a Assembleia Provincial, Assembleia Legislativa Provincial, da província. E vinha para Maceió, né, para assumir, tomar posse do seu cargo, quando lamentavelmente aconteceu um episódio terrivelmente triste para a história de Alagoas. O padre Macedo foi violentamente, brutalmente assassinado de tocaia. Houve uma tocaia, né? Naquela época as estradas eram pelo meio do mato, então facilmente os bandidos, os criminosos conseguiam se evadir. Então o padre Macedo, infelizmente, não chegou a Maceió, não chegou a assumir o cargo de deputado provincial na Assembleia Legislativa, para o qual havia sido eleito pelo voto da população, né, dos cidadãos. Então, Padre Macedo, vigário de Atalaia, e o construtor da igreja de Nossa Senhora da Conceição, né, ele foi brutalmente assassinado em 1834. 1834. 4 anos depois da inauguração da igreja. A igreja foi inaugurada solenemente em 1830, na festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro de 1830. Foi inaugurada essa igreja, cuja festa nós estamos celebrando, né? A festa da igreja agora como matriz paroquial. Na época, quando ela foi inaugurada, construída e inaugurada, ela era chamada de
matriz. Ou seja, uma matriz auxiliar da matriz paroquial de Nossa Senhora das Brotas. Então, a Igreja da Conceição, da parte baixa, era denominada a co-matriz da freguesia ou paróquia de Atalaia. Essa é a história das origens do catolicismo na cidade de Atalaia. Espero que vocês tenham gostado, né, e tenham conhecido alguma coisa a respeito das origens, da gênese, né, da nossa formação católica aí no município de Atalaia. Se você gostou,